Você sabia que o sumo sacerdote Caifás foi responsável pela passagem de Jesus? Caifás teve um papel crucial no julgamento e crucificação de Jesus Cristo, eventos que formaram a base do cristianismo. No entanto, depois de ser assombrado por rumores sobre a ressurreição de Cristo, Caifás teve uma visão em que encontrou o Messias ressuscitado. Essa experiência transformou sua vida, deixando o astuto sumo sacerdote consumido pela culpa. O que exatamente ele viu e ouviu nessa visão? Junte-se a nós enquanto retornamos a Jerusalém para explorar os 2 testemunhos de Caifás sobre Jesus de Nazaré. Caifás, que era sumo sacerdote em um período turbulento da história judaica, fazia parte do influente partido saduceu, que detinha poder tanto religioso quanto político. Quando Jesus começou a realizar milagres e atrair grandes multidões, Caifás se preocupou. Muitos acreditavam que Jesus era o Messias, e Caifás temia que a popularidade de Jesus pudesse provocar os romanos e ameaçar sua própria posição de autoridade. Quando Caifás viu as multidões aplaudindo Jesus durante sua entrada triunfante em Jerusalém, ele sentiu-se forçado a agir. Foi a partir desse momento que ele iniciou os eventos que culminaram no julgamento e execução de Jesus. Durante o reinado do rei Herodes e sob o domínio romano, o sumo sacerdócio era dominado por um pequeno grupo de famílias ricas do partido saduceu. Essas famílias colaboravam estreitamente com os romanos, que preferiam lidar com os assuntos judaicos através delas. Em troca, os sacerdotes obtinham poder, status e riqueza. O sumo sacerdote estava no topo dessa elite religiosa judaica. Nomeado pelo governador romano, ele era responsável por manter a ordem em Jerusalém e assegurar a estabilidade da fé judaica. Qualquer desafio a esse sistema estabelecido colocava em risco sua própria posição e privilégios. Jesus de Nazaré entrou nesse cenário religioso e político carregado. Ele era um pregador que anunciava a iminente chegada do reino de Deus e atraiu muitos seguidores entre os judeus comuns. Seus ensinamentos desconfortaram as autoridades. Porém, quando Jesus chegou a Jerusalém durante a Páscoa e foi recebido com entusiasmo pelos peregrinos que acreditavam que ele era o Messias esperado, o sumo sacerdote Caifás tomou conhecimento do evento. Rapidamente, Caifás convocou os membros do Sinédrio, o conselho governante judaico, para uma reunião em seu palácio. Eles discutiram o que fazer com aquele homem que realizava muitos milagres e estava atraindo uma quantidade crescente de seguidores. Eles estavam preocupados que, se Jesus continuasse a ganhar popularidade, os romanos pudessem interpretar isso como um desafio à sua autoridade. Essa situação poderia não apenas ameaçar suas posições de poder, mas também colocar em risco suas vidas e a segurança de toda a nação judaica. Percebendo o crescente pânico, Caifás, o sumo sacerdote, repreendeu os membros do conselho por sua falta de compreensão. Ele argumentou que seria melhor que um homem morresse do que toda a nação fosse destruída. Embora Caifás alegasse preocupação com o bem-estar do povo judeu, na realidade, ele estava mais preocupado com sua própria segurança. Sem hesitar, ele decretou que Jesus precisava ser morto rapidamente. Com essa decisão, o poderoso líder religioso deu início a uma série de eventos que resultariam no julgamento e na execução de Jesus Cristo. O que Caifás não sabia era que, a partir desse ato, surgiria o cristianismo, e dentro de alguns séculos a perseguição romana aos cristãos acabaria por transformar o cristianismo na religião oficial do império que ele estava tentando apaziguar. Caifás caminhava de um lado para o outro em seus luxuosos aposentos no Templo de Jerusalém. Como sumo sacerdote do Sinédrio judaico, o peso da liderança era grande sobre seus ombros. Ele podia ouvir a agitação que subia das ruas abaixo de suas janelas, com vozes furiosas e pés correndo de um lado para o outro. A cidade estava em tumulto por causa do controverso pregador de Nazaré, Jesus. Enquanto alguns acreditavam que ele era o Messias prometido, outros o viam como um agitador que ameaçava desestabilizar a ordem social. Caifás temia que as provocações de Jesus poderiam atrair a fúria de Roma sobre a Judéia. No dia anterior, ele recebeu uma convocação urgente para comparecer diante de Pôncio Pilatos e explicar suas ações contra o autoproclamado Rei dos Judeus.
Esfregando a testa marcada pelo tempo, Caifás recordou o dia em que encontrou o filho do carpinteiro da Galileia, 3 anos antes. Disfarçado, ele havia ido ouvir Jesus pregar perto do mar da Galileia e ficou surpreso com a sabedoria do jovem. No entanto, também percebeu a perigosa força de sua mensagem. Quando Jesus curou os doentes e coxos diante de seus olhos, Caifás começou a se perguntar se ele poderia realmente ser o Messias. Ao retornar a Jerusalém, Caifás iniciou uma investigação secreta sobre o passado de Jesus e surgiram muitos problemas. Testemunhas, tanto seguidores quanto críticos, relataram que Jesus violava os costumes sagrados judaicos. Ele se associava a pecadores como cobradores de impostos e prostitutas, não respeitava o sábado e parecia desconsiderar as leis de pureza ritual. O mais alarmante eram suas declarações audaciosas de ter autoridade sobre o templo, a lei e todo o sacerdócio judaico. Jesus havia afirmado em um sermão que o tempo havia chegado e que o reino de Deus estava próximo. Os anciãos do Sinédrio concordaram que suas ideias radicais ameaçavam dividir a nação judaica. Quando Caifás soube que Jesus havia expulsado os cambistas dos pátios do templo, ele não suportou mais a situação. Após a prisão de Jesus nos olivais do Getsêmani pelos seus guardas, Caifás decidiu obter respostas do agitador. Sentado em seu trono esculpido e dourado no salão de julgamento, Caifás olhou para o prisioneiro desleixado com desprezo. Jesus manteve um olhar sereno enquanto Caifás recitava a lista de acusações contra ele. O sumo sacerdote pressionou Jesus para que explicasse suas ações inflamatórias e perguntou se, caso o conselho o perdoasse, ele desistiria dessas atividades no futuro. Jesus levantou a cabeça com a coroa de espinhos marcando seu semblante e respondeu com firmeza: não. Após consultar os anciãos do templo, Caifás anunciou com pesar o julgamento: a crucificação. Ele justificou sua decisão como uma necessidade para remover uma ameaça que poderia comprometer a preservação da nação judaica. Que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, pensou Caifás sombriamente. Horas depois, ficou surpreso ao receber a notícia de que o prisioneiro havia sido executado pelos romanos. Desesperado, Caifás enviou uma mensagem urgente a Pôncio Pilatos, argumentando que o julgamento de Jesus foi ilegal e que deveria ter sido levado à Suprema Corte Judaica. Ele suspeitava que Pilatos havia apressado o julgamento por medo ou má vontade. Agora, Caifás se via perante o procurador romano, responsável por essa sentença precipitada e injusta. De volta ao presente, suspirou e ajustou sua couraça adornada com esmeraldas. Seus servos chegaram para escoltá-lo ao palácio de Pilatos para o interrogatório. Enquanto Caifás descia pelas ruas agitadas da cidade, ele se preparava para defender seu povo contra a possível retaliação romana. Mal sabia ele que o humilde Galileu que havia sentenciado logo mudaria o mundo. E o papel de Caifás na passagem do Messias seria lembrado para sempre. Relatos surpreendentes surgiram sobre um homem milagroso chamado Jesus, que exibiria poderes sobrenaturais. Ele realmente curou os doentes e dominou a própria natureza? Vamos explorar esses relatos e verificar a verdade. É Jesus de Nazaré! Alguém gritou. O anúncio ecoou pela praça empoeirada da vila em uma quente tarde de primavera. O sol do meio-dia brilhava intensamente enquanto uma multidão crescente se amontoava, com pescoços esticados para ver o homem da Galileia, que supostamente curava os doentes e ressuscitava os mortos com poderes milagrosos. Entre os espectadores, Pedro e João, 2 pescadores e primeiros discípulos de Jesus, passavam pelo grupo de pessoas reunidas. Eles testemunharam milagres surpreendentes com seus próprios olhos e se dedicaram a compartilhar as habilidades sobrenaturais de Jesus com o povo. Pedro, com a voz rouca, exclamou: reúnam-se, boas pessoas. Vimos sinais e maravilhas milagrosas nas mãos deste profeta que desafiam todas as explicações terrenas. Murmúrios percorreram a multidão, enquanto Pedro narrava a história da violenta tempestade no mar da Galileia. Ele descreveu a tranquila cena ao anoitecer, que foi abruptamente interrompida por vendavais violentos que surgiram do nada. O barco, segundo Pedro, foi sacudido violentamente, com as velas quase rasgando-se. Eles temiam que seu fim estivesse próximo.
Naquele momento, Pedro recordou ter acordado Jesus, que estava dormindo na popa. Com uma calma impressionante no meio da tempestade, Jesus levantou-se e ordenou os ventos: paz, fiquem quietos. Imediatamente o ar tornou-se tranquilo e as águas se acalmaram, ficando tão suaves quanto vidro. A multidão ficou estupefata e começou a sussurrar, impressionada com a história. Esse homem realmente tinha poder sobre os elementos da natureza? João levantou a mão pedindo silêncio e compartilhou sua própria experiência incrível. Ele relatou uma ocasião em que Jesus demonstrou seu domínio sobre as leis da natureza. Enquanto caminhava ao longo da margem norte da Galileia, Jesus de repente abandonou o caminho e começou a caminhar sobre a água como se fosse terra sólida. Os discípulos observaram, perplexos, enquanto Jesus desafiava a física e atravessava a superfície das ondas agitadas. Impulsivamente, Pedro gritou, perguntando se poderia se juntar a ele na caminhada milagrosa. Recebendo o sinal positivo de Jesus, Pedro, hesitante, começou a andar sobre as ondas turbulentas. Mas após apenas alguns passos, o medo tomou conta de Pedro e ele afundou nas águas. Jesus rapidamente agarrou sua mão, estabilizando-o instantaneamente. Oh, homem de pouca fé! Jesus o repreendeu gentilmente enquanto os dois retornavam através da tumultuada superfície da água, desafiando todas as leis físicas conhecidas. Enquanto isso, a multidão cativada começou a se agitar e um grito ressoou por cima das cabeças. Abram caminho! Abram caminho! A multidão se afastou para revelar um grupo de 4 homens carregando um paralítico em uma cama. Os amigos do inválido imploraram a Jesus de Nazaré, pedindo-lhe que tivesse misericórdia de seu amigo. Eles colocaram a maca diante de Jesus e rogaram pela cura. Jesus olhou para o homem debilitado por um longo momento antes de declarar com firmeza: seus pecados estão perdoados. Os líderes religiosos ao redor da multidão murmuraram em choque, alguns exclamando com raiva que era pura blasfêmia. Eles acreditavam que apenas Deus poderia perdoar pecados. No entanto, Jesus permaneceu calmo e se voltou para os sacerdotes e estudiosos irritados. Para demonstrar sua autoridade de perdoar pecados, Jesus indicou o homem paralítico, que parecia surpreso, e disse: levante-se, pegue sua maca e ande. A multidão ficou atônita quando o paralítico se levantou lentamente e começou a andar com confiança. Todos ficaram espantados ao ver o homem movendo-se com força e velocidade. Suas pernas estavam completamente curadas. Graças a Deus, estou curado! Exclamou o homem com alegria. A multidão aplaudiu fervorosamente enquanto se aglomerava ao redor de Jesus, ansiosa para ver mais milagres. Pedro e João responderam às perguntas da multidão maravilhada, que percebeu algo extraordinário. Ninguém comum poderia realizar tais feitos. Eles reconheceram que Jesus não era apenas um mestre comum da Galileia, mas ainda não compreendiam completamente a extensão de seu poder. Havia ainda coisas mais impressionantes por vir, que estavam além da imaginação deles. Rumores começaram a se espalhar de que Jesus de Nazaré havia conquistado o próprio túmulo. O profeta crucificado realmente havia derrotado a morte e ressuscitado. Fique atento. Caifás, o sumo sacerdote do sinédrio judeu, caminhava ansioso em seu quarto ao amanhecer, 3 dias após Jesus ter expirado na cruz romana. Rumores afirmavam que o pregador crucificado havia ressuscitado dos mortos, e Caifás estava determinado a refutar essas alegações escandalosas. Quando Malchus, o capitão da guarda do templo, chegou, seu rosto estava pálido de choque. Os soldados insistem que o túmulo está vazio, gaguejou Malchus. Dizem que anjos desceram em brilho ofuscante e rolaram a pedra. Caifás, com dedos trêmulos, apertou suas vestes adornadas com esmeraldas. Jesus poderia realmente ter superado sobrenaturalmente a própria morte? Precisando de mais informações, Caifás enviou mensageiros para localizar 2 antigos discípulos chamados João e Pedro. Os discípulos foram encontrados fervorosamente contando a qualquer um que quisesse ouvir que haviam visto Jesus vivo novamente, fora de seu sepulcro. Inicialmente, os seguidores amorosos não reconheceram Jesus até que ele lhes mostrou suas feridas de crucificação. O Messias ressuscitado então partiu o pão e confortou ternamente seus discípulos antes de desaparecer novamente. Quando João e Pedro estiveram diante de Caifás e relataram sua experiência,
O sumo sacerdote ficou surpreso com a transformação evidente neles. Há apenas alguns dias, esses homens estavam aterrorizados após a prisão de Jesus. Agora, porém, irradiavam coragem e alegria, completamente convencidos da vitória de Cristo sobre a morte. João explicou que até mesmo os inimigos de Jesus haviam confirmado que o túmulo estava vazio naquela manhã de domingo, com as mortalhas cuidadosamente dobradas dentro. Pedro e João insistiram que mais de 500 discípulos haviam visto Jesus ressuscitado. A notícia eletrizou Jerusalém. O Messias realmente poderia ter conquistado a morte? Caifás tentava processar esse relato impressionante da melhor maneira possível, mas sua mente atordoada lutava para compreender. Claramente, algo inexplicável havia ocorrido, além da capacidade humana de entender. Por mais que tentasse encontrar uma explicação lógica, ele não conseguia escapar das implicações. À medida que a notícia da ressurreição de Jesus se espalhava, muitos céticos se convertiam imediatamente. Até mesmo Tiago, irmão de sangue de Jesus, que antes duvidava, viu Cristo vivo e o proclamou como Mestre e Senhor. A mudança em Jerusalém foi tão repentina que deixou Caifás sem fôlego. Durante sua vida, Jesus havia atraído multidões com seus ensinamentos e milagres. Mas agora, com a aparente vitória sobre a morte, os cidadãos judeus se afastavam diariamente dos líderes religiosos e juravam lealdade ao Mestre. Este Messias que voltou dos mortos parecia ser o tão esperado Salvador de Israel. João Batista, o eremita do deserto, havia anunciado que alguém mais poderoso viria depois dele. Agora, Jesus de Nazaré, morto mas vivo, era realmente o prometido? Com um profundo pressentimento no coração, Caifás se isolou em seus aposentos. Horas depois, sua esposa o encontrou deitado imóvel no chão. Quando ela conseguiu reanimar Caifás, ele contou o que havia acontecido. Enquanto estudava várias profecias messiânicas, Caifás viu uma figura encapuzada aparecer de repente diante de sua mesa. Ele congelou em choque ao reconhecer instantaneamente aqueles olhos gentis, mas penetrantes. Jesus olhou tristemente para o sumo sacerdote e disse: "Não tenha medo de mim. Você me condenou para que eu pudesse ir livre. Isso foi ordenado por meu Pai para ser o último sacrifício pelos pecados de toda a humanidade." Devastado, Caifás caiu chorando aos pés de Jesus. Após ser ajudado por sua esposa, Caifás percebeu que Jesus ressuscitado havia desaparecido, embora a porta permanecesse trancada por dentro. Abalado até o âmago, Caifás se convenceu de que as histórias incríveis eram verdadeiras. Jesus havia ressuscitado dos mortos como prometido, o ungido de Deus predito nas Escrituras. Além disso, o Messias havia graciosamente perdoado seu próprio carrasco. Nas semanas seguintes, Jesus apareceu ressuscitado para muitos outros, dissipando todas as dúvidas. Finalmente, os discípulos de Cristo compreenderam que Deus havia estabelecido Jesus como cabeça sobre toda a criação, por meio de sua vitória sobre o pecado e a própria morte. O Messias ressuscitado havia derrotado os inimigos finais da humanidade, garantindo a salvação para as almas caídas. Antes de ascender ao céu, Jesus reuniu seus seguidores em uma encosta coberta de oliveiras. Os 11 discípulos fiéis adoraram seu amado Mestre uma última vez, enquanto ele os comissionava, dizendo: "Toda a autoridade me foi dada por meu Pai que está nos céus. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que vos tenho ordenado. E certamente eu estou convosco até o fim dos tempos." Pedro e João, antigos céticos que se tornaram discípulos devotados, compartilhavam vislumbres pessoais íntimos, provando que Jesus não era um mero homem, mas o Messias divino prometido. As multidões curiosas que buscavam Jesus haviam se dispersado da praça da vila quando um guarda do templo se aproximou de 2 discípulos pescadores que estavam ali, chamados Pedro e João. Esses antigos seguidores eram conhecidos por seu conhecimento privilegiado sobre o controverso pregador de Nazaré. "Como você conheceu esse Jesus pela primeira vez?" perguntou o guarda. Ele havia ouvido falar da sabedoria incomum de Jesus e queria obter ensinamentos daqueles próximos a ele. Pedro explicou que tudo começou quando seu irmão André, um cético na época, encontrou Jesus e percebeu algo extraordinário.
André correu para contar a Pedro que eles haviam encontrado o Messias. Embora inicialmente duvidoso, Pedro concordou em conhecer Jesus pessoalmente. Esse encontro foi profundamente impactante, confessou Pedro. Ele viu uma bondade e pureza de espírito emanando de Jesus que o tocaram profundamente. E quando Jesus prometeu ensiná-los a pescar homens, Pedro experimentou um chamado transformador de Deus que não pôde ignorar. João acrescentou que também se sentiu irresistivelmente atraído por Jesus após um encontro inicial eletrizante. O amor e o cuidado genuínos que Jesus irradiava tinham um efeito quase mágico, atraindo multidões, incluindo ele próprio. No entanto, Pedro explicou que enquanto uma pessoa comum apenas testemunhava o ministério público de ensino e milagres de Jesus, eles, como discípulos, desfrutavam de um acesso pessoal íntimo ao Mestre. Observando Jesus orar e recitar versículos das Escrituras que parecia conhecer de cor, os discípulos sentiam uma conexão com Jesus, com Deus e com as antigas Escrituras sagradas. Além disso, Pedro afirmou que o caráter sem pecado de Jesus testemunhava suas origens celestiais. Nunca impaciente, irritado, orgulhoso ou cruel, Jesus distribuía apenas graça e verdade, mesmo diante de constantes maus-tratos. Os discípulos não conseguiam compreender a paz sobrenatural de Jesus em meio à turbulência, como se ele se comunicasse com anjos ocultos dos olhos mortais. Quanto mais o conheciam, mais a realeza divina de Jesus brilhava através de sua fachada humilde, acrescentou João com entusiasmo. Embora parecesse um homem comum, em momentos especiais, o próprio ambiente ao redor de Cristo parecia brilhar com uma santidade transcendental. Sua aura sobrenatural simplesmente superava as normas humanas. Pedro continuou descrevendo uma cena que ficou gravada em sua memória. Jesus brilhando de maneira translúcida enquanto conversava com Moisés e Elias. Os discípulos não conseguiam entender como Jesus convocava santos mortos há muito tempo, mas a exibição sobrenatural era inegável. Uma voz desencarnada declarou: "Este é meu filho amado, ouçam-no." Compartilhando momentos íntimos como esse, cada discípulo percebeu que Jesus não era um mero profeta. Suas palavras tinham poder criativo. A natureza e os espíritos se submetiam às suas ordens. Ele conhecia o coração mais íntimo dos indivíduos e percebia situações a quilômetros de distância. Verdadeiramente, Jesus era o ungido prometido vindo diretamente da presença do Pai, concluiu João com admiração. Nenhuma outra explicação parecia se encaixar para justificar sua sabedoria, milagres, caráter impecável e vislumbres de glória que sugeriam uma divindade. O guarda do templo recebeu esse testemunho notável com uma expressão de dúvida. Se esses homens antes céticos estavam dizendo a verdade, quem era esse Jesus? Um encrenqueiro? Um lunático? Uma lenda em formação? Ou, inconcebivelmente, o próprio Deus encarnado? Alguém com o poder de atravessar portões trancados? O Messias? Enquanto o guarda se afastava, balançando a cabeça em descrença, Pedro e João trocaram sorrisos cansados. Eles estavam dispostos a ignorar as zombarias dos críticos. Tinham apostado tudo no Galileu que provou ser o Redentor divino ao retornar à vida, após uma execução horrível. Jesus era exatamente quem ele dizia ser: a ressurreição e a vida. O Rei dos Judeus e Senhor de todos. Agora, o sumo sacerdote Caifás encontrava-se assombrado pelos rumores da ressurreição de Cristo. Caifás teve uma visão do Messias ressuscitado, uma experiência que mudaria sua perspectiva para sempre. Vamos explorar o que aconteceu. Caifás acordou de repente, respirando pesadamente, com seus lençóis luxuosos encharcados de suor. Desde que ordenou a crucificação de Jesus de Nazaré 3 dias atrás, ele vinha tendo pesadelos terríveis. E agora, ouvir rumores de que Jesus estava vivo novamente só intensificava sua agitação interna. Na penumbra de seu quarto, Caifás refletia sobre os eventos recentes em Jerusalém. Quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, os guardas de Caifás o trataram brutalmente, zombando e espancando-o. Testemunhas falsas distorceram as palavras de Jesus para acusá-lo de blasfêmia diante de Caifás. O sumo sacerdote havia perguntado: "Você é o Messias, o Filho de Deus?" Jesus, embora exausto, respondeu: "Sim, eu sou."
e você me verá com poder vindo sobre as nuvens celestiais. Irritado com a afirmação de Jesus, Caifás rasgou suas roupas e o declarou digno de morte por se igualar a Deus. Após a aprovação do conselho judaico, ele entregou Jesus a Pôncio Pilatos, ordenando a crucificação do rei dos judeus. Nos dias seguintes, Caifás sentiu uma crescente escuridão em sua alma, enquanto ouvia relatos cada vez mais perturbadores. O céu havia escurecido ao meio-dia durante a crucificação de Jesus, e a cortina do templo rasgou-se em dois quando Jesus morreu. E apesar das precauções dos guardas, Jesus parecia ter saído vivo do túmulo. Como sumo sacerdote, ele tinha o dever de validar os candidatos messiânicos. No entanto, Caifás permitiu que a política e a inveja o cegassem para a verdade que Jesus representava. Agora, lidando com noites sem dormir, ele sentia um remorso esmagador por ter executado o tão esperado ungido. Tentando se acalmar, Caifás lavou o rosto com água e foi para seu escritório, onde examinava importantes profecias hebraicas. No entanto, as escrituras não aliviavam sua consciência perturbada. De repente, uma voz suave falou atrás dele. Você me condenou para que pudesse ficar livre. Caifás se virou abruptamente e ficou surpreso ao ver Jesus de Nazaré diante de sua mesa, cercado por um suave brilho de luz. Jesus olhou para ele com olhos gentis e disse suavemente: Isso foi planejado por meu Pai, para ser o sacrifício final pelos pecados de todos. Caifás, atônito e sem conseguir se mover, caiu de joelhos, chorando os pés de Jesus. Após o que pareceu uma eternidade, ele acordou com sua esposa Anas, sacudindo-o e perguntando o que havia de errado. Ainda abalado, Caifás contou a ela sobre sua experiência extraordinária. Verdadeiramente, este Jesus deve ser o Filho de Deus, ele sussurrou. A partir daquele momento, toda a compreensão espiritual de Caifás mudou. Nas semanas seguintes, Jesus apareceu vivo para muitos outros, dissipando todas as dúvidas. Até mesmo Tiago, o irmão cético de Jesus, o viu vivo e o reconheceu como Senhor. A crença no Messias ressuscitado se espalhou rapidamente por Jerusalém e áreas próximas. Com a agitação perturbando a liderança judaica, Caifás prudentemente evitou a visão pública, passando seus dias em oração solitária. O peso esmagador do remorso por ter enviado Jesus para a cruz permanecia pesado em seus ombros. Quando a festa de Pentecostes chegou, 50 dias após a Páscoa, Caifás sabia que não poderia mais adiar sua decisão. Com Jerusalém cheia de peregrinos judeus, o sumo sacerdote finalmente apareceu. Convocando uma reunião de emergência do Sinédrio, Caifás anunciou dramaticamente sua renúncia como sumo sacerdote, surpreendendo a todos os presentes. Com a voz embargada, ele confessou seu grave erro ao ter declarado Jesus um herege, quando evidências abundantes confirmavam que ele era o ungido predito. Expressando profundo remorso por seu papel crucial na condenação do inocente Filho de Deus à morte, Caifás concluiu entre lágrimas que não era digno de liderar o povo de Deus. Enquanto o conselho assimilava essa admissão chocante, Caifás removeu suas brilhantes vestes sacerdotais e se retirou, deixando para trás uma multidão atônita e consternada. Jonatan, seu antigo representante, foi rapidamente eleito como o novo líder religioso de Jerusalém. Retirando-se para sua propriedade, ex-sumo sacerdote Caifás passou seus anos restantes em solidão, frequentemente consumido pelo lamento por suas ações precipitadas contra o Messias. Enquanto isso, a ressurreição impactante de Jesus tornou-se o catalisador de uma nova fé transformadora, que se espalhou de Jerusalém para os confins mais distantes do Império Romano e além. Quando Caifás renunciou, seu sucessor, Jonatas, adotou políticas cautelosas em relação ao crescente movimento de Jesus. Apesar da turbulência, o cristianismo continuou a se expandir, cumprindo a grande comissão de Cristo. À medida que a notícia da renúncia de Caifás se espalhava, o ancião-chefe Anás convocou uma reunião de emergência com todo o tribunal do Sinédrio, composto por 71 membros. Eles discutiram rapidamente quem deveria substituir Caifás, e Anás sugeriu seu genro, Jonatas ben Ananus. Embora Jonatas fosse jovem, com apenas 36 anos,
Ele rapidamente se posicionou como o próximo sumo sacerdote. Por meio de promessas nos bastidores, Jonatas conseguiu ganhar apoio unânime para liderar os assuntos espirituais de Jerusalém. Ciente da situação delicada, Jonatas abordou o tópico do controverso Jesus com cautela. Como saduceu, ele não acreditava em ressurreição ou milagres. No entanto, com um número crescente de pessoas convertidas ao cristianismo, ele não podia ignorar aqueles que adoravam Jesus como se ele tivesse ressuscitado dos mortos. Jonatas não compreendia plenamente a rapidez com que o movimento iniciado por Jesus cresceria. Em 30 anos, dezenas de milhares de seguidores, conhecidos como cristãos, estavam espalhados por cidades em todo o Império Romano. Os apóstolos, com a missão dada por Jesus, pregaram corajosamente sobre o retorno à vida de seu líder executado e a salvação oferecida por meio dele. Essa mensagem alcançou não apenas as pessoas comuns, mas também oficiais do governo, fazendo Jonatas reconhecer o impacto crescente da igreja cristã. Em 63 d.C., Jonatas se viu em uma posição difícil, pois os zelotes radicais se rebelaram contra o governo romano, e ele temia que a presença generalizada do cristianismo em Jerusalém pudesse suscitar desconfiança por parte dos romanos. Após 10 anos em sua liderança, Jonatas percebeu que precisava de novas estratégias para liderar em tempos de mudança. O governo opressivo dos romanos eventualmente levou a uma grande revolta judaica. Apesar dessa turbulência, a jovem igreja cristã em Jerusalém sobreviveu e alterou o curso da história. O sucesso da propagação do cristianismo pode ser rastreado até as instruções dadas por seu fundador, Jesus de Nazaré, a seus 500 discípulos pouco antes de sua ascensão. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caifás desempenha um papel crucial nos relatos bíblicos dos últimos dias de Cristo. Sua declaração de que Jesus deveria ser morto é citada por João como uma profecia sobre a morte sacrificial de Jesus pela nação de Israel. Os 3 evangelhos sinóticos também destacam o papel do sumo sacerdote na conspiração contra o popular pregador da Galileia. Fora das Escrituras, Caifás é mencionado nos escritos históricos de Flávio Joséfo, um historiador judeu que serviu como comandante na Galileia durante a primeira revolta judaica contra Roma. Após sua captura, Joséfo conquistou o favor da família imperial, escrevendo textos favoráveis a Roma. Mesmo assim, sua menção a Caifás e o ano de sua ascensão ao sumo sacerdócio fornecem uma evidência extrabíblica precoce de sua existência. Em 1990, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente ao escavar um cemitério ao sul da cidade velha de Jerusalém. Encontraram caixas de ossos elegantemente decoradas com inscrições em aramaico, uma das quais estava marcada como José, filho de Caifás. Esta caixa continha os restos mortais de um homem de cerca de 60 anos, uma idade compatível com o ano de ascensão de Caifás mencionado por Joséfo. A descoberta forneceu evidências físicas concretas sobre a existência de Caifás. Como resultado das pesquisas arqueológicas modernas, há pouca dúvida de que o sumo sacerdote Caifás desempenhou um papel real e significativo nas manobras políticas que levaram à crucificação de Jesus Cristo. Sua decisão de sacrificar um homem por sua nação teve um impacto histórico muito maior do que ele poderia ter imaginado. Como é lindo levar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja com detalhes o terrível fim de Anás e Caifás. Você ficará surpreso. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.